Então, ele tem exemplo aí de edifício residencial, comercial. A gente está falando ainda de uma residência aí só, tá bom? Então, depois a gente dá uma priorizada nisso aí. Bom, tendo aqui a quantidade de KVA, o que ocorre aqui? Vamos olhar, vamos dar uns exemplos do que pode acontecer aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, então, aqui no caso, por exemplo, ó, no caso aqui da Enio, ele tem uma tabelinha aqui, ó, tabela 5.1, que você entra com a demanda em KVA, ó, entra com a demanda em KVA, né? E ele te dá, por exemplo, qual que é o tamanho do eletroduto nominal. Né? Então, por exemplo, se eu entrar agora 64.61, 64.61, ó, tá aqui. Então, ó, meu eletroduto, ele tem que ser, cadê isso? Ó, de 100, tá? Se ele for de polietileno. Ou 114 ou 100 aqui, se ele for pesado. Eu tenho uma outra tabela aqui, própria tabela, acho que lá no final. Então, essa aqui, ó, deixa eu virar esse cara, para a direita, aí vamos dar um zoom aqui, ó, nessa tabela 5, tá? Essa tabela 5 só vale aqui para dimensionamento de rede subterrânea, mas ela é uma tabela muito legal, ela é uma tabela muito legal. É do mesmo patamar que aquela anterior, né? Então a Enel aqui ela é mais fácil de trabalhar em alguns pontos, né? Então eu tenho lá 64.61. Aí ele fala, ó, entra com a potência em kilowatt ou kVA, no caso tem que ser kVA, né? 64 ponto, ó, ele está aqui, ó, ele tá aqui. Então ele já te fala, ó, a caixa que você tem que usar é H ou M. Você vai trabalhar com trifásico, 3 fases mais neutro, né? Não pode ser PVC. Se for polietileno de alta, ele tem que ser de 100. Né? Se for em eletroduto de aço extra, se for pesado, o diâmetro tem que ser 114. Se for o extra level, você tem que usar 100. Então já te dá tudo aqui, ó. É só você ir na tabelinha aqui, ó. A chave seccionadora, ela tem que ser NH 400, né? E aqui, ó, eu estou enxergando aqui que tem que ser 200 amperes, tá? A seção do condutor, ó, 95. O fusível aqui, ó, né? A chave tem que ser NH 400, 160 e assim vai, tá? Então ali é a proteção geral aí para unidade de consumo. E o quanto que ele suporta de corrente, 200. O condutor de aterramento tem que ser de 50 e seu eletroduto. Então ele já te deu tudo aqui, tá? Se esse aqui, ó, esse aqui se for outra, né, se o ramal de entrada for aérea. Então, se o ramal de entrada for aérea, o que acontece? Não dá mais para você entrar igual ali, ó, né? Você entrou com a demanda e já te deu tudo aqui, ó. Não. Se o ramal de entrada for aéreo, você tem que calcular a corrente no seu sistema, tá? Você tem que calcular a corrente no seu sistema. Então, vamos lá. Para a gente calcular a corrente aqui.
Vamos tentar. Fornecimento estrela. Então, se o meu fornecimento, né, for estrela. O que acontece aí? Ó? Se o seu fornecimento for estrela, eu vou colocar que vai ser estrela 220, tá? Fica mais fácil, porque aí a sua corrente vai ser o quê? Vai ser a sua demanda dividido pela tensão, e esse cara aqui tem que ser multiplicado por raiz de 3. Tá? Então fica tranquilo aqui esse processo aqui. Vamos só conferir aqui, fornecimento 220 e tal, no estrelo da estrela. Estava lá no começo, né? Tensão de fornecimento. Vamos ver se ele acha. Vamos ver aqui. Estava aqui no comecinho, né? Aqui, ó. Tensão de fornecimento. Então, o estrela 220, 127, o outro 240, 120. Tá? Então, é 220 mesmo. Tá? Então, o que eu tenho lá? 64,61. Né? KVA, né? Então, vezes 10 ao cubo. Sobre raiz de 3 vezes 220. Eu costumo pegar também esse valor aqui e dividir por ponto 38 e dá na mesma. Tá? Okay. Então, esse cara aqui, ó, 64,61. 3 raiz. E, ao invés de colocar 220, já, né, ponto 22 aqui. Vezes, ó, dá o ponto 38, que é os 380, né? Dividido aqui. 169, 170, né? 170 amperes. Beleza aí, ó. Aí entrando, aquela tabela tá aqui também, tá? Tá mais fácil aqui, ó. Vamos olhar lá mesmo. Então, 170 amperes. Você vai olhar aqui, ó, né, na capacidade condutor do ramal de entrada. Né, condutor do ramal de entrada. Ele tem que suportar aqui esses 170 amperes. Então você vai chutar 171. Meu, esse cara nem adianta querer pegar esse cara, né? Porque não vai dar condição de você colocar uma proteção aqui. Tá? Então, ó, pode ser 207? Beleza, 207. Né? Você teria que colocar, então, 170 amperes. Então, pode ser 200? Ó, pode ser um disjuntor de 200 aqui. Ó, 200. Se for uma chave NH confusível, o que acontece? Não pode ser uma chave de 160. Por quê? Porque você está esperando 170, né? Então, aqui, né, o disjuntor é melhor. O seu eletroduto de entrada, ó, se for de PVC rígido, obviamente é 60, né, e se for de aço, ele é 50. O aterramento, o condutor é de 50 milímetros quadrados, o eletroduto ou é de 32 ou é de 25. Né? E aí ele vai te dar também o poste,
ele vai ser de concreto e ele tem que suportar 300 DA newtons, tá bom? Então você vai colocar isso quando você escrever no seu processo, lá no seu desenho, você fala que o seu poste é de 300 DAN. Tá? E a sua caixa, ó, MH. E que é o DAN, professor? O Newton. Oi? O N de Newton, o DA é de décadas. Não, vou absorver. Vamos ver o que é, depois eu falo com você. Tá bom, ok. Mas é a capacidade que ele tem que suportar ali do poste. Do poste. Então, o que acontece? Se você fizer o poste no local, então você vai lá e vai fazer o poste no local. O cara vai lá, vai concretar e tal. Aí você vai ter que ter uma RT do engenheiro civil referente a esse poste. Então, mais uma RT, mais um cara para você. Então, a engenharia elétrica não pode emitir uma RT para qualquer coisa que seja civil. Para essa não, a não ser que seja igual eu, né? Engenheiro civil e mecânico. Mas eu não posso, porque engenheiro civil e mecânico, né? Engenheiro mecânico e elétrico, engenheiro elétrico e mecânico. Né? Então eu não posso também. Né? Mas se você for elétrico e civil, você pode. Né? Mas no caso aí você vai ter que arrumar um engenheiro civil. Tá. Para evitar isso, o que você faz? Compra um poste pronto. Perfeito. Tá? Mas aí é aquele negócio. Será que a sua arquiteta gostaria desse poste pronto? Tem todo esse negócio, né? Tem os arquitetos no caminho. Tem os arquitetos no caminho. Tem os arquitetos no caminho. Não, esse poste pronto aqui vai ficar horrível. Não. Mas a gente fecha ele aqui com um negocinho. Não adianta, eu sei que está lá. Professor, Oi? esse DAN aí é uma força de tração do puxamento. Então, mas o DA é o quê? Um técnico de edificações que imita isso também é possível, tá? Também é possível. Não precisa ser exatamente engenheiro, mas o técnico já pode também. Né? Bem lembrado aí pelo nosso amigo. Mas é um cara a mais que você vai ter que, né, dar um jeito, né, Fábio? Beleza? Agora, olha só. O que acontece aí? Esse cara, beleza, se ele for, então, o fornecimento seu for estrela, tá muito fácil. Você pega a demanda sua e separa aqui. Bom, nosso problema é esse fornecimento papel. Aí o delta é 240 barra 120. Tá? Vamos ver aqui se dá para a gente poder. O que eu tenho de trifásico aqui no meu amigo? Eu tenho motor. Então tá fácil, vai. Não tá tão difícil assim para a gente trabalhar, não. Bom, vamos olhar aqui. Ó. O meu problema aqui, então, é o trifásico aqui. Bom, o trifásico aqui que é o cara que vai, né, que só tem o. Então, vamos lá. O delta. O delta, como é que funciona o delta? Ele tem lá aquela colocação que você vai ser alimentado por duas fases, né? Então, toda a sua edificação vai ser alimentada por duas fases, exceto o trifásico que vai ficar as três fases. Né? Então, para você calcular a corrente, você vai ter que pegar a sua demanda entre fases, aí usar aquela mesma fórmula
função sua que você vai trabalhar. Mas a sua demanda em duas fases, um monofásico, tá? E aí você vai dividir pela tensão. Tá? Então você vai ter que... E o problema é que esse cara aqui vai te dar um valor maior, né? Então, quanto que é a sua demanda em trifásico? Nossa demanda em trifásico é só aquelas dos motores, 16.1. Então, esse cara eu vou dividir por raiz de 3. E a tensão aí que eu vou considerar é 240. Mas a demanda em bifásico, olha, a demanda em bifásico é esta demanda, né, total, menos a demanda de trifásico aqui pra gente. Né? Então a gente tem aí 64.61, 16.11, menos, não, 48.5, mais 49,5. Lembra aqui em cima do KVA, né? E aí eu vou dividir por 240. Ou eu costumo já dividir por 0, tá? A mesma coisa. Então, ó, você tem aí 16.11 dividido por 0,38. Tá? E opa, aqui não dá 0,38, não. Dá um pouquinho. 16.11, 0,24, 3. Aí, multiplica e divide. 38,75, tá? E a gente tem 48,5,24 divide 202, tá? Então esse cara aqui deu aproximadamente 202. Esse cara aqui deu aproximadamente 38,7. Explica só uma coisa para mim que eu perdi aqui, que eu me confundi. 48,5 dividido pelo quê? 48,5 dividido por... É a tensão, né? 0,240. Você está dividindo por 1000. Já utilizando o K aqui em cima, né? Ok. Aí eu tenho, então, 241 amperes. Bom, aí, ó, você vê que se você entrar na tabelinha aqui, ó, em 241 amperes, o que acontece? Subiu aqui, ó. Você vai ter que usar esta colocação aqui, ó. Né? Então, 241 amperes. Eu estou 275, sei lá, acho que tem que ser um pouquinho menor, né? 241, 250 tá bom, ó. 250 tá legal, ó. Aqui também esse juntor aqui vai ter que ser 250, né? Então você vai ter que usar agora um condutor de 150, né? 150. No outro caso era 95. Você viu o que aconteceu só no condutor? E o problema é que você vai ter que colocar todos os três condutores de 150, né? Todos os três condutores de 150, inclusive aquela fase alta lá, né? E você não vai usar toda a fase alta. Na fase alta, vai rodar lá 38,7 amperes. Né? E você está usando um cabo de 150 para ele. Né? Então, quando a gente cai nesse delta aí, é uma tristeza, porque a gente acaba gastando mais dinheiro. Bom, beleza, pessoal? Até aqui? Tranquilo. Tá. Então isso aqui, né? Então a corrente aqui é o final, né?
você tira todos os outros, né? Então, se você trabalhar, por exemplo, com a Enel, né, você pode entrar nessa tabelinha 4 aqui, ela sai tudo. Ou, se for subterrâneo, né, você já entra pela demanda e já sai tudo aquilo que você precisa para colocar no seu projeto, né, de ramal. No caso da EDP, ela é chata. Então, o que acontece aí com a EDP? Ela vai te dar lá embaixo mas ele pede para você calcular tudo como se fosse aquelas aulas que eu já passei para vocês. Então, vou passar aqui. Já. Ó, tá por aqui. A gente precisa falar dessa tabela de simultaneidade também. Bom, então, ó, depois dessa tabela de simultaneidade, vamos falar aqui. Ó. Ele já começa aqui. Ó, capacidade de condução em amperes para 2 ou 3 condutores, sendo, né, de PVC ou XLPE. Vamos adotar aqui, ó, que o nosso processo aqui, ó, é 170, só para ele não ficar brincando. Vamos dizer, o 170, vai ficar mais, né? Então aí, ó, você já brincando com ele que é 170, você vem aqui, ó, 175. Aquele cara que você até pode trabalhar com ele em 3 condutores, né? Porque é o trifásico. Mas esse cara aqui, ó, lembra que esse cara que eu estou usando aqui, eu estou entrando no trabalho de XLPE, né? Posso entrar. Né? 175 é muito pequeno porque por conta da proteção, né? Se o limite é 175, você não vai ter uma proteção aqui, porque você tem que ser 70 a sua corrente. Então, você obrigatoriamente você cai aqui nesse cara aqui, se fosse XLPE, tá? Se for normal, 171 é ruim, ó, você vai pegar esse de 2%. Então, ou é um cabo de 95 PVC, ou é um cabo de 70 TPR XLPE. Tá? Aí você que vai definir aqui. Tá? Aí, ó, ele já vai aqui, olha, se for PVC, qual que é a área interna e a taxa de ocupação? Aquelas coisas que a gente já viu, né? Então você vai ter que entrar com taxa de ocupação de 40% aqui, ó. Né? E aí ele já olha, se você for, né, aço carbono e tal, ele te dá todas as possibilidades, e ele te dá, olha, dependendo do tipo de condutor, né, qual que é a área dele com cobertura. Aí você vai ter que fazer aqueles cálculos lá, ó, que a gente já fez. Ó. Então, no caso ali, ó, nós pegamos, né, vamos supor aqui que a gente vai pegar aqui, ó, 95 PVC. Né? Aí eu vou chegar aqui, ó, 95 PVC, ó, eu vou ter que usar com cobertura. Com cobertura. Meu Deus, sem cobertura aqui, ó. Deve ser com cobertura, não é possível. Né? 177. Aí você vai precisar de 4. Né? Você vai ter que fazer o cálculo lá, com a área total, beleza, e entra aqui. O neutro pode ser reduzido também, tá? Barramento, se você precisar usar um barramento retangular para distribuir as coisas, ele te dá a
capacidade aqui, qual a capacidade de corrente máxima aqui, depende da barra, ó. Uma barra de 1,5 por 1/8 suporta 97 amperes. Né? Se você pegar 5/8 por 3/16, ele suporta, né, 176 amperes. Isso se precisar, né? Barramento e tal. Aí ele vai falar, ó, as caixas que você tem, né? Quais são os números de circuito que você vai poder colocar. Aqui já é a seção mínima. Enfim, aí você vai, né, trabalhar aqui o que você vai colocar. Tá? Mas aqui no final, ó, ele já vai te dando os desenhos. Ó. O exemplo de cada desenho que vai precisar aí, né, dimensão tal. Né, então, com os detalhamentos aí, né, de cada um deles. Tá bom? E é isso que você vai ter que colocar no seu projeto lá. Né? Vai ter que colocar esses detalhes. Né? Então, ó, o poste ele tem que sempre ser colocado aqui no limite da propriedade. Né? Aí você tem lá o poste que já é seu, né? A caixa e o distribuidor. Tá? Ele dá lá os limites aí. Tá bom? Então, dependendo do limite, você vai ter que calcular também queda de tensão, essas coisas aí. Tá bom? Que mais? Tá, aqui, ó. Então, eu já te dá uns exemplos aqui, ó, do espaçamento. Aqui, ó. Aqui é como é que vai ser a sua caixa. Sua caixa tem que ter uma proteção com queda d'água, com um pedacinho aqui que é a pingadeira, né? Então, como é que ele vai ser? Então, você vai ter que desenhar esse cabo todo lá com os detalhes e tal. Bom, ó, 2 unidades no caso. Aí, meu, você tem que dar uma olhada aqui e ver qual que é o desenho que se encaixa melhor no seu processo aí. Tá bom? Aqui, ó, também, ó, só que aqui está no começo. Tá? Mais para frente. Ó, aqui são os da S Eletropaulo, tá? Então são praticamente iguais, tá bom? Mas uma coisa ou outra vai mudando, então você tem que. O projeto é para quem? É para Enel. Então você vai ter que vir aqui nesse manual da Enel. O projeto é para quem? É para EDP? Vai lá naquele manual da EDP. Se for a CPFL, baixa o manual da CPFL que ele tem algumas características diferentes. Tá bom? Lembra que teve uma vez aí com um amigo meu, né? Um de vocês falou, poxa, mas e se eu estiver lá no Nordeste? O cálculo é o mesmo, tal? Muda. Principalmente aqueles fatores de demanda aqui, por região, né? Então, obviamente, por exemplo, é a mesma Enel, mas a Enel daqui, a Enel de Goiânia, de Goiás, ela tem fatores de demanda diferenciados. Por quê? Porque lá em Goiás é mais quente, a probabilidade de você não usar chuveiro é maior, enfim, tá? Então, aqui tem lá os vários tipos de sistema que você tem, ó, né, para você poder trabalhar. Agora, vamos supor que você tem aí um centro de medição e você tenha, por exemplo, aqui eu olhei um edifício, uma casa, né, só um cara desse aqui. Né? Vamos supor que você tenha aí o seguinte, por exemplo, você tenha uma caixa N, Então, na caixa N, se eu não me engano, você pode ter 12 medidores. Tá? 12 medidores. Então, você pode ter 12 residências. Tá bom? Nessa caixa, você vai ter aqui um baixo, né? Uma distribuição para você mandar para cada medidor. Então, vai entrar, por exemplo, você fez esse cálculo aqui, né? 241, e nós colocamos aqui, por exemplo,
né? Para esse cara aí. No caso, para cada um desses aqui, ó, né? Eram cabos aí de 95, né? Cabos de 95 milímetros quadrados aí que nós vimos aí, né? No caso, obviamente, com a residência menor, isso aqui vai ser bem menor, né? Vai ser de 10 a 25 milímetros no máximo e tal, né? Mas aí o que acontece? Se você pensar neste cara aqui, tudo vai ser multiplicado por 12. Mas eu não vou pegar essa demanda aqui. Então, por exemplo, ó, eu calculei a corrente para um apartamento foi 241. Então, quando você olhar esse cara aqui, eu não vou fazer ao óbvio, você pensa, são 12 medidores com 12 apartamentos, eu vou fazer 12 vezes 241 amperes e eu tenho minha corrente de demanda. Não é assim. Tá? Então, o que você vai precisar fazer? Eu vou precisar pegar e refazer todo esse cálculo, multiplicando tudo por 12. Né? Então, se eu tenho 12 apartamentos, o que acontece? Eu vou ter que ter 15 vezes 12 vezes 250 dessa lâmpada. Né? Então, tudo aqui vai ser multiplicado vezes 12. E aí, obviamente, o que ocorre? Os fatores de demanda vão diminuir, vão aumentar, vão mudar. Né? Por quê? Porque se você tiver 12 aparelhos aqui, então você vai estar numa fase da tabela em que eu vou ter 24 chuveiros, né? 12 vezes 2, 24, mais 12 torneiras. Ou seja, eu vou estar numa faixa aí, ó, de 36. Página 37. 36 chuveiros. Aqui, ó. Vamos lá na página 37. Então, ó, para 36 chuveiros, o que acontece? 36. Aí o meu fator de demanda é 0,26. Então, você não vai usar 0,24, você vai usar 0,26. Tá? Então, obviamente, que a sua demanda aqui vai ser menor que isso aqui. Tá? Então, isso aqui está errado. Não é assim que se calcula. Tem que ir lá e fazer tudo de novo para esses caras aqui. E, lembra que eu comentei com vocês, falar da coeficiente de simultaneidade? Então, esse coeficiente de simultaneidade, ele leva em conta, por exemplo, olha, então tá aqui, ó, a tabela 11. Então, você calculou a sua demanda para um apartamento, beleza, olha, nem tem coeficiente de simultaneidade aqui. É um apartamento só, não tem. Mas se você tem 12, ó, você pode multiplicar aquela sua demanda por 0,95. Então, por quê? É a probabilidade de, em um instante, os 12 apartamentos estarem trabalhando a demanda máxima. Entendeu? Então, ele dá uma. E quanto mais aparelho, ó, de 79 a 87, ó, a demanda foi para 65. Então, obviamente, né, que este valor aqui, ó, vai ser menor, né, que 12 vezes 241. Essa demanda vai cair. Bom, por quê? Porque aí você está demandando aí, quantidades diferenciadas. Tudo bem, pessoal? Entenderam esse conceito aqui? No caso, a simultaneidade é a probabilidade de várias pessoas estarem tomando banho juntas. Isso. No seu edifício, né, qual é a probabilidade de várias pessoas tomando banho juntas? Ok. Bom, então, seria de um edifício, ou de um condomínio horizontal, né? Contanto que sejam várias casas juntas, entra já esse coeficiente de simultaneidade. Bom? Ok. Isso aqui, ele entra, ó, edificação residencial, tá? Se for comercial, tal, não entra mais. Tá? Não sei se ele tem aqui alguma coisa, não. É só residencial. Bom, só residencial. Bom, aí entra esse coeficiente de simultaneidade. Se não, definir. Bom, que mais? Você tem que ganhar dinheiro agora com isso. Pra você ensinar agora a gente a cobrar, né? Oi? Você ensinar como é que cobra agora.
Eu levo o seguinte, olha, na minha consideração e tal, eu tenho um preço meu aí que eu cobro por dia. Tá? Então, o meu preço por dia está em torno aí de R$ 900. Não, tudo bem. Né? E aí eu vejo. O comentário foi mais uma gozação. Não, mas é uma coisa que é fundamental. Tá? E aí, em cima desse trabalho, você estima quanto tempo você vai gastar naquele trabalho. Você vai fazer o cálculo por hora. Exatamente. Isso é o que normalmente eu faço. Se o trabalho for maior, vamos supor, é um trabalho que vai levar uma semana. Né? Normalmente isso aí vai ficando mais caro. Então, conforme você dá uma. Vai aumentando o número de dias, a gente vai dando um descontinho aí nesse valor aí diário. Okay. Basicamente é mais ou menos por isso. Tá? Essa é a minha estimativa aí quando eu vou levantar algum preço de alguma coisa, sempre mais ou menos isso. Olha, quanto que é o meu valor de dia? Né? E quanto tempo eu devo gastar nesse processo aí? Tá? Então, basicamente é isso. Eu vou ter fulano trabalhando para mim, ciclano trabalhando para mim. Aí você tem que fazer uma. Né? Você tem que sentar realmente e levantar o seu custo aí, realmente. Tá? Não existe um tabelamento disso ou um procedimento padronizado. Não existe. Se você procurar na internet, há alguns processos assim, de cobrança por metro quadrado. Né? E, por exemplo, no caso do apartamento, né? Vamos supor que você tem aí 20 andares. Então, você vai fazer o projeto de um andar. Então, aquilo ali vai ser, olha, tantos metros quadrados, eu tenho lá o valor por metro quadrado, e como eu tenho 20 andares, eu tenho uma taxa de repetição. Então, vamos supor um edifício residencial comum de 20 andares. Ele tem o próprio, os 20 andares de apartamento tipo. Né? Então, normalmente aí você coloca um andar e aí você tem uma taxinha de repetição. Olha o metro quadrado e olha o preço. Isso você vai achar aí na internet. Tá? Aí você vai olhar, por exemplo, tem um andar, que é, por exemplo, o andar que você tem que fazer diferenciado, porque é o último andar, que a cobertura pode ser diferenciada, né? Ou às vezes hoje tem o tal dos garden também, que são diferenciados. Né? Então, aí você vai colocar mais uma metragem quadrada, seja do garden, seja da cobertura, seja de ambos. Né? Então, vamos supor, 50 metros quadrados. Beleza, então desses 50 metros quadrados que eu tenho lá no andar, vezes 22, a repetição lá, você tem uma taxinha de repetição. Né? Você tem um preço por metro quadrado, e como tem repetição, você tem lá uma taxinha, vai aumentar 10, 15, 20% conforme a quantidade de repetição. Eu perguntei pelo seguinte, eu também sou químico, certo? Na área de química, a gente, por questão de código de ética, segue um procedimento de cobrança, certo? Para que você não jogue o preço lá para baixo e acabe prostituindo o mercado, certo? Então, a minha pergunta é mais nesse sentido, por causa dos códigos de ética e defesa de mercado. Né? Então, não há engenheiro para os filhos da puta. Isso não. Apesar de a gente ter uma tabela mínima, etc. E tal, mas é o que acontece. Aí você vai lá, tira as taxas, né, tem o seu andar tipo com as repetições, os andares diferentes. Aí, por exemplo, você pode ter o andar da bomba lá, que é um andar diferente, você vai ter que comprar por ele, pela área, os subsolos, né, garagem, o andar térreo
Legal. Essa é uma taxa que ocorre também normalmente quando você tem isso. Mas não há tem que ser isso aqui, não. Não tem isso, não. Legal. Obrigado pelo teu esclarecimento. Estamos aqui para isso. Jovens, eu acho que agora você tem que ver o futebol hoje, né? Bom, né? Uma boa noite a todos. Não, dúvida mesmo, hoje foi a aula, foi tranquila, foi calma, sem perguntas. Estou animado com vocês. Não vejo que tenha muito o que perguntar. O mais é seguir o procedimento, as tabelas que se deu, né? Isso, você pegar esse cara aqui, ó, e fazer igual, ou pegar do nosso amigo aqui, olha, isso aqui tá muito beleza, tá muito bonitinho esses exemplos que estão aqui, tá? Você seguiu ele, meu, né? Mel na chopeira. Bom, Muito obrigado pela tua atenção. então até semana que vem, viu? Tchau para todos, um abraço. Tchau, tchau.